Sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, está no ar o Jornal Gente, que você acompanha pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV e também pelo aplicativo Band Play. Vamos começar falando sobre a fala do presidente da República ontem, explicando os motivos pelos quais levou Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. O anúncio era para comunicar à nação a respeito da escolha para o Ministério da Justiça. Aliás, um ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado que vai ocupar esse cargo, e nós vamos falar sobre isso novamente no Jornal Gente de hoje, daqui a pouquinho, sobre a indicação de Ricardo Lewandowski, né? A nomeação de Ricardo Lewandowski, que vai assumir só no mês que vem. O presidente Lula fez questão de trazer ali, nessa coletiva de imprensa, os detalhes, dizendo que Flávio Dino permanece até o fim de janeiro no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ricardo Lewandowski assume no dia 1º de fevereiro e depois, no dia 22 de fevereiro, Flávio Dino toma posse no Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente Lula trouxe uma declaração que merece comentários. Ele falou sobre o caráter político do escolhido para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que disse o presidente. Então eu penso que o Brasil ganha, sabe, duas coisas importantes. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, sabe, ser deputado federal, depois ser eleito governador 2 vezes e senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática. Não é novidade, né? Políticos serem indicados para o Supremo Tribunal Federal. Se a gente lembrar um pouquinho da história, nós vamos recordar no nome de Paulo Brossard, Célio Borja, Maurício Correia, né, que foi indicado pelo presidente Itamar Franco, a sua única indicação para o Supremo Tribunal Federal. Mais recente, Nelson Jobim, foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Eles foram deputados, tinham uma atuação política e, claro, que isso não pode se confundir com o papel do Supremo Tribunal Federal. O papel do Supremo Tribunal Federal é de guardião da Constituição. O Supremo tem que ser um órgão absolutamente jurídico. É claro que o presidente do Supremo tem algumas funções políticas. Afinal de contas, o presidente exerce ali, em nome do Supremo Tribunal Federal, às vezes políticas nos eventos, nas reuniões, quando são chamados, por exemplo, chefes de Estado, chefes dos poderes nessa reunião, o presidente do Supremo Tribunal Federal tem ali uma função política. Mas nas decisões, o melhor para o país e nessa estrutura que foi formada do governo brasileiro, do poder brasileiro, nós temos que separar o joio do trigo. Política é pro lado de lá da Praça dos Três Poderes. Aqui a política ela tem que ser blindada. Não é o que nós estamos assistindo há muito tempo. E essa insegurança jurídica que muitos denunciam tem muito a ver com o caráter político do Supremo Tribunal Federal, que ganhou ao longo dos últimos anos um protagonismo que não tinha. O Supremo sempre teve o seu respeito no mais alto grau por conta dos brasileiros, pelas decisões técnicas que tomou. É claro que as influências políticas, elas são inerentes, né, a algumas funções, mas essa blindagem, ela foi muito mais robusta no passado do que nós temos hoje. Hoje, pelas palavras do próprio presidente Lula, há uma intenção de colocar alguém ali que tem uma cabeça política. Isso não pegou tão bem durante a entrevista coletiva que logo na sequência, o próprio ministro, já nomeado para o Supremo Tribunal Federal, depois de sabatinado Flávio Dino, fez questão de reparar que disse mais uma vez aquela frase que ele já tinha anunciado quando foi questionado sobre esse seu caráter político. Disse, olha, minha vida política ficou para trás. Daqui para frente eu vou vestir a toga e serei um juiz para analisar com imparcialidade os casos que vierem à minha mesa. Mas se nós lembrarmos recentemente de episódios, ligação que os ministros do Supremo têm com os seus indicados, nós vamos encontrar alguns indícios de que a política está, sim, permeando ali a toga do Supremo Tribunal Federal. E nesse momento, seria importante que o Supremo desse essa resposta para a sociedade, para gerar mais tranquilidade, mais segurança jurídica.
o Supremo que, na entendimento de alguns ministros, tende a avançar em questões que não estão muito bem definidas pelo Legislativo. Em vez de aguardar uma manifestação do Legislativo, o Supremo, em alguns casos, ele tem assumido essa função de constituinte e tem colocado regras que passam a ser seguidas pela sociedade. O grande problema disso é que o ministro do Supremo Tribunal Federal não foi eleito pelo povo. E numa democracia, quem tem a responsabilidade de elaborar as regras que serão seguidas pelo cidadão é sim aquele seu representante, é aquele que foi eleito pela maioria, é aquele que representa o povo. E no caso, os deputados e os senadores têm essa prerrogativa. O que o Supremo tem feito ao longo do tempo e com essa intenção política de se jogar ainda mais questões que deveriam ser reservadas ao Congresso Nacional, isso tudo, claro, que coloca aí um ponto de interrogação sobre o futuro do Supremo Tribunal Federal e o que nós teremos daqui para frente. Vejam só que a outra escolha do presidente Lula, por mais que possa ter sido questionada nesse terceiro mandato, o presidente Lula nomeou o seu advogado, Cristiano Zanin, é um homem que não tem ligação com a política. É um jurista completo, gostem ou não do Cristiano Zanin, ele é um dos maiores criminalistas do país e mostrou toda a sua competência durante o julgamento do presidente Lula, e todos precisam ter defesa, sem advogado não se faz justiça, nós já sabemos disso, e tem uma atuação no Supremo Tribunal Federal muito próxima daquilo que é o desejado. Resta saber como Flávio Dino vai se comportar quando assumir um dos 11 assentos mais cobiçados do Judiciário brasileiro. A Thaís Freitas está comigo ainda no período de férias do Cláudio Humberto e da Sônia Blota, que retornam em breve aqui